Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Agradeço a Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, trazendo uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. Eu já agradeço também a cada irmão, a cada irmã, a cada inscrito deste canal que tem acompanhado, os vídeos que têm sido postados. Que Deus venha grandiosamente abençoar a cada um, porque de mim mesmo não tenho nada e não posso nada, mas em Cristo Jesus sabemos que somos mais do que vencedores. E hoje eu quero compartilhar uma palavra para os nossos corações que o Senhor tem preparado neste dia de hoje, que se encontra na carta aos Romanos, do seu capítulo 9, a partir do seu versículo 6. Alguns versículos aqui vamos estar meditando e buscar no Senhor nosso Deus, e que o seu Santo Espírito venha nos instruir, venha trazer o entendimento para com os nossos corações. Amém? Romanos capítulo 9, a partir do seu versículo 6, que assim nos diz a palavra do Senhor. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Não é por serem descendência de Abraão que são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, deu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito, aleluia, amei Jacó e rejeitei Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Aleluia. Paulo transmitindo uma carta aos Romanos, porque havia realmente, de certa forma, um entendimento, uma interpretação errada, De repente havia uma confusão de pensamentos e de ideias, que não se ateve apenas a este período, porque hoje o Evangelho ao qual nós anunciamos, hoje a nossa fé, a que temos professado, confessado ao mundo, o nosso cristianismo, tão efetivo. Mas Paulo, através dessa carta, ele nos desperta para uma ótica, uma visão um pouco mais profunda, não apenas voltado
a condição própria do ser humano. Porque já de início, já vamos entender, aleluia, quando Paulo menciona aqui no versículo 6, não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. E por muitas vezes, quando hoje anunciamos esse versículo, de certa forma vem uma interpretação, vem um entendimento de que se trata, aleluia, da divisão daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus, né? Daqueles que se converteram e daqueles que não se converteram. Mas muitas vezes o nosso erro, a qual cometemos, é por muitas vezes pegarmos apenas um versículo isolado. E que por muitas vezes desse versículo isolado nós criamos uma doutrina, nós criamos um pensamento, uma ideia, ao qual é necessário, amados irmãos e irmãs, é necessário lermos todo o contexto, o que realmente aquele versículo, de que forma ele está introduzido no texto completo. Porque senão às vezes pegamos um texto apenas isolado e podemos estar cometendo um gravíssimo erro de interpretação. E podemos entender que nesse versículo podemos até ter essa noção de que Paulo estava falando de que tinham pessoas ali que não pertenciam ao grupo, que tenham pessoas ali que assim não acompanhavam, aleluia, os seus segmentos. Dá a entender dessa forma. Mas o versículo seguinte, nós vamos compreender que não é isso que Paulo está querendo dizer através desta carta. Porque no versículo seguinte fala, não é por serem descendência de Abraão que são todos filhos. Aleluia. Então vejamos que é algo contrário àquilo que nós por muitas vezes temos pensado. Porque esse contexto, Paulo estava se referindo justamente porque, igreja? Porque o evangelho já estava sendo pregado. O evangelho nesse período já estava sendo anunciado. Aleluia. E pessoas estavam se convertendo a Cristo. Vidas estavam sendo entregues a Cristo. Aleluia. Então vejamos que já não estava apenas os judeus englobado nessa vida com o Senhor. Então vemos que Paulo, quando trouxe essa carta, aleluia, e quando ele arremete que nem todos que estão, aleluia, nem todos que são de Israel são israelitas, é porque, igreja, o evangelho já tinha alcançado pessoas que não pertenciam ao grupo judaico. Pessoas que já não faziam parte, aleluia, do judaísmo. Então pessoas no sentido literal, pessoas que eram impuras, pessoas de outras nações, de outras religiões, estavam se convertendo. Então Paulo justamente estava falando, nem todos que são de Israel são israelitas, mas a graça também foi alcançada para com esses. Então muitas vezes nós nos prendemos, igreja. Nós nos prendemos a versículos e através desse versículo nós criamos um padrão doutrinário. E nisso acabamos cometendo gravíssimos erros. Não que a palavra esteja errada, porque tanto que vemos no princípio aqui, não que a palavra, no versículo 6, no início fala, não que a palavra de Deus tenha falhado. Não! Porque a graça do Senhor que foi derramada em Jesus Cristo na cruz do Calvário foi justamente, aleluia, para abrir o leque, para abrir a porta de acesso a todos aqueles que quisessem. Não estava mais restrito ao povo judeu. E Paulo justamente trazendo para os hebreus, os judeus da época ali,
trouxe justamente essa palavra para dizer, ó, nem todos que estarão envolvidos, nem todos que estarão com vocês serão israelitas, mas são pessoas de outras nações aonde a graça alcançou. Aleluia! Então precisamos termos cuidado. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos anunciando. Porque hoje se vê muita divisão. Hoje se vê muita defesa da sua crença, da sua ideologia. E se perdendo da palavra. Cada um quer puxar para o seu lado. Aleluia! Mas será que todos estamos errados? Então vamos continuar, igreja. Porque os versículos seguintes nos arremetem ao ensinamento. Não é por serem descendência de Abraão que são todos os filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Deus criou um plano. Deus criou um trajeto. Abraão foi chamado sim. O Senhor escolheu Abraão, a qual temos tido como pai da fé. Porque pela fé ele ouviu a voz de Deus. Pela fé ele obedeceu ao Senhor. Mas a palavra diz que seria na sua semente. Abraão foi o início dessa obra. Através de Abraão, Deus traçou o trajeto, o projeto. Que futuramente chegaria a nós. Porque tudo que o Senhor projetou desde o início, aleluia, foi para alcançar o mundo, alcançar as vidas que haviam se perdido, que haviam se afastado. Mas muitas vezes nós queremos criar as nossas regras, os nossos conceitos. E muitas vezes nós estamos nos perdendo no caminho. E isso é grave. Isso é perigoso. Aleluia. Vejamos o versículo 10. Não somente esta, mas também Rebeca. Vamos começar do 9. Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Então vejamos que Deus, os planos do Senhor, o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas, ela vem quebrando todos os conceitos religiosos, todas as regras humanas, todo o conceito humano. Porque o Senhor Deus trabalha, aleluia, de uma forma sobrenatural, excelente sobre as nossas vidas. Que aos nossos olhos parece haver injustiça. Parece que Deus é injusto. E isso acontece justamente nos tempos de hoje, quando nos colocamos, aleluia, como pessoas privilegiadas, como pessoas, aleluia, ou podemos dizer, como os servos que o Senhor Deus tem que estar em todo tempo, aleluia, favorecendo, que o Senhor tem que a todo tempo estar conduzindo da maneira que nós queremos. E não é assim. E por muitas vezes Deus trabalha no inverso daquilo que nós entendemos. Quando o Senhor falou aqui, dando essa profecia sobre Jacó e Isaque, de que o maior serviria ao menor, estava indo totalmente contra, aleluia, os padrões, todos os conceitos, estava contra tudo aquilo. De uma certa forma era inaceitável essa condição.
Mas foi assim que Deus aprove realizar na vida de Isaac, de Jacó e de Esaú. Então não venhamos nos prender numa caixinha apenas, aleluia, com a nossa mente presa apenas a um conceito que muitos têm pregado, que muitos têm levado uma palavra, aleluia, da suficiência humana, dos méritos humanos, que de tão somente por servirmos ao Senhor, as coisas têm que acontecer da maneira que nós queremos, e não é assim que funciona. Temos que entender que o plano do Senhor, ele é sobrenatural, ele vai além do nosso entendimento, da nossa capacidade humana. E por muitas vezes, aleluia, nós pecamos, nós falhamos com o Senhor por achar, aleluia, que somos nós que temos que ditar as regras. Muitos podem até neste momento falar, mas não é assim, porque minha vida é de Deus, quem rege minha vida é Deus. Eu vivo pela vontade de Deus, eu vivo na dependência de Deus. Mas será que realmente vivemos? Será que estamos praticando realmente isto? Porque nós falamos que a nossa vida é do Senhor. Nós até citamos um texto que o próprio Paulo citou, que está morto para o mundo, que já não vive mais ele, mas que Cristo vive nele. Mas quando pegamos a história, a caminhada de Paulo, ele falava daquilo que realmente ele estava vivenciando. Mas muitas vezes, igreja, nós usamos dessa palavra para um autoconvencimento nosso, para um ato de religiosidade, e por muitas vezes nos enganando a nós mesmos. Porque muitas vezes nós falamos que Deus é quem conduz a nossa vida, mas o controle está nas nossas mãos. É como uma televisão. Aquele que está com o controle na mão é quem controla o acesso à TV. Assiste o que quer, põe no canal que quer, põe na altura que quer, abaixa a hora que quer. E muitas vezes, igreja, nós falamos que entregamos a nossa vida ao Senhor, mas ainda nós estamos com o controle remoto em nossas mãos. Porque nós criamos regras, condições de servir a Deus. Nós estabelecemos horários para adorar. Nós estabelecemos dias para cultuar. Nós criamos objeções em fazer a obra. Então, será que verdadeiramente a nossa vida está condicionada à vontade de Deus? Será que realmente a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor? Mas quando Paulo citou esse versículo aqui, esse texto, porque o Senhor estabeleceu que o maior teria que servir ao menor. Mas vejamos que nessa caminhada, a qual o Senhor já havia estabelecido, quando se deu o nascimento de ambos, cresceram, e no meio da caminhada, amados irmãos, uma atitude fora do tempo gerou uma confusão. Deus já havia estabelecido, não iria mudar o que Deus já havia determinado. Acontecesse o que acontecesse, não iria mudar. Tanto é que mesmo quando Jacó, quando houve aquele plano, aleluia, de fazer acontecer, para que a vontade de Deus acontecesse, erraram. E a situação se tornou caótica. Jacó teve que sair do meio da sua família, teve que se exilar, teve que fugir. Mas a promessa, os planos do Senhor ainda estavam com ele.
Então muitas vezes Deus tem esse plano já traçado, mas a nossa impaciência, a nossa intolerância, a nossa arrogância de nos acharmos que nós podemos, que somos nós que fazemos, nos faz sair dos planos de Deus. Muitas vezes nós nos julgamos tão capazes, infalíveis, imbatíveis, que nada vai nos atingir, que nós vamos suportar. Mas quando chegar o momento, quando chegar a hora, será que verdadeiramente vamos estar prontos? Ou apenas criamos na nossa mente? Porque cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Deus trabalha na vida de cada um particularmente. Cada um tem uma fé distinta. Não podemos medir o nosso próximo com a nossa fé, com a nossa atitude. Porque muitas vezes aquilo que é um fardo leve para você pode se tornar um fardo pesado para seu irmão. E muitas vezes aquilo que é um fardo pesado para o seu irmão se torna um fardo leve para você, ou vice-versa. Então não vem de nós. Somos passíveis de erro. Mas a partir do momento que Deus lançou uma promessa, aconteça o que acontecer, ela vai se cumprir, independente dos nossos erros. O que vai ocasionar através dos nossos erros é adiar aquilo que Deus tem para nós. Mas mesmo errando, Deus nos dá a oportunidade de consertarmos, de nos levantarmos e aprender com os nossos erros. Não podemos olhar mediante a minha fé a vida do meu irmão. Porque a palavra ela é única, ela é exclusiva, ela não se divide. Ela não é uma palavra de verdade para você e de mentira para mim. Ela é a única palavra. Agora o que vale é o seu entendimento. É de que maneira a recebemos em nosso coração. Muitos hoje se degladeiam com a sua verdade. Mas aonde está a verdade? A verdade não está em mim. A verdade não está no pastor. A verdade não está no apóstolo, não está no bispo. A verdade está em Cristo. E só vamos conhecer esta verdade quando nos despojarmos de nós mesmos e deixar Deus nos conduzir. Não por nosso intelecto, não por nosso achismo. Porque hoje o que usamos é de muito achismo e não da palavra. O Senhor nos ensina, erramos por não conhecermos as Escrituras. E muitos têm se desviado da verdade, não têm se sustentado na verdade, procurando outros meios. Porque a palavra do Senhor nos fala, uma vez que fomos iluminados, não podemos retroceder. E isso tem gerado no meio de muitos dúvidas e confusões. A cada dia descobrimos uma verdade. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar. E buscar em Deus o que realmente é do Senhor.
Porque o Senhor falou, antes que eles tivessem feito bem ou mal, o Senhor já tinha escolhido. Justamente para que ninguém se gloriasse, nenhum deles se gloriasse de receber apenas porque mereciam ou se achavam merecedores. Então, muitas vezes o que Deus realiza na nossa vida, amados irmãos, não é por merecimento, não. Não é porque você faz a obra, não. Não é porque você é... Não. Não. E muitos têm entrado por esse caminho, achando que por causa de fazer, Deus tem de realizar sobre as nossas vidas. Mas o principal Ele já fez por cada um de nós. Primeiro já nos escolheu. Antes que nós o escolhêssemos, antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Mesmo quando nós estávamos perdidos. E ainda através do seu Filho Jesus Cristo, abriu a porta da salvação. Ainda que nós, antes de nos arrependermos, Ele já havia propiciado, aleluia, em seu Filho Jesus Cristo, a nossa redenção. Então precisamos voltar à essência do Evangelho. Olharmos que cada um de nós, o que representamos ao Senhor. Não que o irmão, mas eu e você. Porque as nossas escolhas, ela tem efeito, sim. As nossas decisões nos traz consequências, sim. E somos responsáveis por elas. Não podemos, aleluia, transferir essa responsabilidade, não. E muito menos transpor para Deus. Mas a sua misericórdia é tão grande, infinitamente, sobre as nossas vidas, que mesmo quando erramos, Ele nos socorre, nos ajuda. Assim como foi com Jacó, mesmo mediante seus erros, o que ele fez, Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia. Hoje é esse tempo que vivemos de um esfriamento espiritual tamanho, de um afastamento da verdade tamanha. Hoje vestindo uma roupa da religiosidade, da falsa aparência. Porque não que a palavra, como falou, tenha falhado, não. A palavra permanece. Mas hoje, por muitas vezes, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir apenas aquilo que nos agrada. Aquilo que alegra o nosso ego. Mas quando o Senhor quer tratar, quer nos corrigir, o nosso coração se fecha, os nossos ouvidos tapam. É o tempo que vivemos hoje. Temos que estar firme, não sermos presas de homem, não sermos presos por filosofias, por teologias. Mas estarmos presos em Cristo, na sua palavra, buscando a simplicidade do Senhor, a qual Ele fala, que distribui, que dá.
aqueles que buscam e querem. Então, meus queridos, que venhamos entender que estamos vivendo sim os últimos tempos já, se falado, muito anunciado, e que não venhamos nos espantar, nos assustar com os acontecimentos, mas que nada venha nos tirar da verdade de Cristo, que nada venha nos apartar da simplicidade do Evangelho. E entender que somos passíveis de erros, sim. Que somos passíveis de errar, sim. Mas que venhamos nos examinar a cada dia mais e procurar nos fortalecer mais. Porque na hora das adversidades, amados irmãos, na hora que chegar o dia que está por vir, a fé de muitos será aprovada. Mas será que eu vou ser aprovado? Não é os acontecimentos naturais do nosso dia a dia, de uma situação que nós adentramos, de uma atitude que nós tomamos precipitada, não é isto. É o dia mau que tem se aproximado. Como estará a nossa fé verdadeiramente? Será que a nossa vida realmente está entregue a Deus? Para quando formos requerida a nossa vida, nós entregarmos por amor de Cristo? Porque hoje eu falo que eu entrego. Mas quando eu for provado, será que eu entregarei mesmo? Porque nas mínimas coisas hoje, nós temos negado. Pelas mínimas coisas hoje, nós temos deixado de entregar a nossa vida a Cristo. Porque o controle está em nossas mãos. Eu posso criar regras de como servir. Eu posso fazer uma agenda da minha disponibilidade para Deus. É assim que vivemos. Que venhamos acordar, que venhamos despertar para saber como estamos diante do Senhor. Então que neste dia de hoje que o Senhor preparou essa palavra, assim como falou ao meu coração, porque essa palavra vem diretamente, primeiramente, à minha pessoa. E eu sei do que eu preciso fazer, eu sei do que eu preciso mudar, eu sei do que eu preciso realmente viver em Cristo. Porque se assim não for, estou correndo um grande risco de ter toda a minha carreira em vão. Por mais que eu tenha feito, por mais que eu tenha realizado, por mais que eu tenha na linha de chegada, a minha carreira ter sido em vão. Paulo nos advertiu uma vez sobre isso. E temos que ter cuidado, porque são as mínimas coisas, imperceptíveis aos nossos olhos e que por muitas vezes nós não queremos enxergar, que pode nos fazer perdermos a salvação. Que dá-se justamente a parábola das 10 virgens, simbolizando justamente a nossa condição a qual estamos à espera do noivo. As 10 esperavam. As 10 esperavam. As 10 dormiram. As 10 dormiram.
As 10 ouviram a voz do noivo, mas apenas 5 entraram. O que está faltando em nós para não sermos tidos como as virgens imprudentes? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Amém? Essa é a palavra de hoje que o Senhor trouxe, revelou ao meu coração para compartilhar com a amada igreja. E que o Espírito Santo continue acrescentando em vossas vidas, com entendimento, com desejo e o amor, a humildade, a simplicidade diante de Deus. Viver na simplicidade diante de Deus. Porque assim o Senhor se agrada e se alegra. Que continuemos na simplicidade do Evangelho, sem querer se aparecer, se engrandecer, porque muitos têm entrado por este caminho. Muitos têm posto o pé nessa estrada. Mas que Deus venha nos sustentar com suas mãos fortes, com a sua graça, o seu amor, mudando em nós o nosso pensamento, os nossos sentimentos, para vivermos os planos de Deus, para vermos cumprir os planos do Senhor que Ele tem para mim e para a sua vida. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda com os nossos erros, com os nossos deslizes, porque não é a nossa capacidade que faz Deus nos abençoar. Não somos nós. É dom, é graça do Pai. Mas temos uma participação, sim, da obediência, da fidelidade, do comprometimento, da paciência, da fé. O que o Senhor tem me ensinado nesses últimos tempos, nesses últimos dias, por aquilo que o Senhor realizou sobre a minha vida. Hoje eu posso dizer, realmente, eu vivia de uma forma enganosa, não enganando os meus irmãos, não enganando a igreja, não enganando a Deus, mas enganando a mim próprio. Porque quando chegou o momento, eu agi, eu não esperei. E muitos podem chegar a este momento, passar este momento. Porque quando somos confrontados, muitas vezes a nossa carne falha. Mas a misericórdia de Deus está sobre nós quando reconhecemos. Jacó colheu daquilo que foi semeado. Tenho colhido das minhas atitudes também, mas eu creio
que as promessas de Deus ainda estão sobre a minha vida. Eu creio que o que Ele prometeu ainda está nas mãos dEle. E que Ele haverá de cumprir sim. Quando eu voltar ao caminho, a caminhar. E assim Deus vai realizando sobre as nossas vidas. Então não desmereça ninguém. Porque nem todos podem ter a mesma fé que você tem, mas Ele tem fé. Nem todos podem ter a força que você diz que tem, mas Ele luta e se esforça também. Essa é a simplicidade do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.